Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós começaremos a estudar um dos conceitos mais importantes que você vai aprender aqui nesse curso do primeiro ano e também na matemática de todo o ensino médio, que é o conceito de função do segundo grau ou o conceito de função quadrática. Eu esqueci de pegar o pincel. Enfim, nas últimas aulas, nós estudávamos os conceitos relacionados à função do primeiro grau, depois nós vimos também equação e inequação, ali na função do primeiro grau, que era a função afim. Vocês lembram o que era uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau era uma função do tipo f de x igual, pula esse pedaço aqui, ó. Que lá a gente chamou de ax mais b. Mas eu poderia ter chamado de bx mais c, onde o b tem que ser um número diferente de zero, porque se ele fosse zero, isso aqui ia desaparecer e ia ficar só a constante, não vale. O que define para a gente o grau da função é o maior expoente de x que eu consigo ver ali dentro. Então, quando eu tinha uma função com esse formato aqui, ela chamava-se do primeiro grau ou afim, porque o expoente do x que eu tenho aqui que não aparece é 1. Se eu simplesmente colocar mais um termo aqui na frente, agora com o expoente de x ao quadrado, eu passo a chamar essa função de função do segundo grau, ou função quadrática. Função do segundo grau ou função quadrática. Mas para que a minha função de fato seja uma função do segundo grau, é fundamental que de todas essas três letras A, B e C, pelo menos uma delas, que é o A, seja diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, no fundo esse pedaço soma, ela volta a ser do primeiro grau. Agora, se o A for diferente de zero, eu com certeza vou ter o termo do x² aqui, aí o B e o C tanto faz, eles podem ser iguais a zero. Nesse primeiro momento, trabalhamos só com funções reais, então definiremos também o A, B e C como sendo três números reais, só o A diferente de zero. Então, toda expressão desse tipo, onde esse cara nunca pode ser zero, vai ser chamada de função do segundo grau. Olha um exemplo, ó. F de x igual a x² menos 5x mais 6. Isso é claramente uma função do segundo grau, em que o A vale 1, tá vendo? É o número que multiplica o x aqui. O B vale menos 5 e o C vale 6. Para a gente começar a treinar um pouquinho mais, entender melhor quem é a função do segundo grau, eu já deixei montado aqui uma tabelinha com alguns valores de x arbitrários que eu quis colocar. E nós vamos descobrir quem são os valores de y. Quem são os valores de y? São os resultados da função. O y é o f de x, é a mesma coisa. Me ajudem aqui, ó. Se eu vier na minha função e trocar o x por menos 1, em todos os lugares aqui, qual vai ser o resultado? Esse vai ser o y que eu coloco aqui. A mesma coisa para o zero e assim por diante. Me ajudem. Ao trocar o x por menos 1, a menos 1 ao quadrado dá 1. E menos 5 vezes menos 1 dá 5. Então vai ficar 1 mais 5 mais 6, 12. Ao trocar o x por 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, sobra só o 6. É natural em qualquer função. Quando você troca o x por 0, sobra só o termo independente, que é aquele que não tem x. Quando eu troco o x por 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 5. Então, ó, 1 mais 6 dá 7, menos 5, 2. Quando eu trocar o x por 2, aqui vai dar 4. E aqui vai dar menos 10. 4 menos 10 dá menos 6, com mais 6, 0. Quando eu trocar o x por 3, aqui dá 9 e aqui dá menos 15. 9 menos 15 dá menos 6 de novo, com mais 6 dá 0 mais uma vez. E quando eu trocar o x por 4, aqui vai dar 16 e menos 20. 16 menos 20 dá menos 4, com mais 6, 2. Só de olhar para esses resultados que apareceram aí, eu não vou nem colocar o menos 1 no gráfico, teria que fazer um desenho muito grande. Eu vou só colocar os pontos do 0, 1, 2, 3 e 4 no gráfico, para a gente começar, nem é o tema dessa aula, a ter alguma noção de... Tá bom, eu lembro quando a função era do primeiro grau, o gráfico sempre era uma reta. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Quando a função era assim, a função afim, ó, vou chamar de ax mais b. Não confundam esse a e esse b com esses aqui, tá? É um parêntese. Isso era uma função do segundo grau, que poderia ser crescente ou decrescente, e quem definia se ela era crescente ou decrescente era a letra A, vocês lembram? A positivo crescente, A negativo decrescente. Olha só agora, o que vai acontecer se eu tentar colocar
os pontos da função do segundo grau no gráfico. Vai ser um gráfico claramente diferente, não vai ser uma reta, é um pouquinho mais complicado, nós teremos uma aula só para falar deles depois. Então olha só, o que eu acabei de descobrir? Que se o x for 0, o y é 6, então o ponto 0, 6, vou colocar de maneira arbitrária que o 6 está aqui, ó. Tá ali. Se o x for 1, o y vale 2, então ó, se o x for 1, o y vale 2, não estou nem me preocupando muito com, errei aqui, ó, com escalas. É esse ponto aqui, ó. 0, 6, 1, 2. Aí eu vi que se o x for 2, o y é 0, que seria esse ponto aqui, ó, onde corta o eixo x. Se o x for 3, o y também é 0. Então aqui é 2, ó, aqui é 3. E se o x for 4, o y volta a valer 2. Então o gráfico dessa minha função, veja, não é tão natural não, ó. Ele tem que passar aqui nesse 6 aqui, depois nesse ponto aqui que eu marquei errado, depois nesse ponto aqui, depois nesse. Não está claro ainda o que vai acontecer, mas acreditem em mim, no futuro nós falaremos sobre isso. O gráfico que essa função do segundo grau faz sempre é o gráfico de uma parábola. Está sem muita proporção, vou ter que engordar esse ponto para poder pegar, resolvido. Mas a ideia é essa, ó. Você sempre vai ter o desenho de uma parábola. E essa parábola, vamos dizer que ela é uma boca. Para onde o nome oficial dessa boca é concavidade. Essa concavidade da parábola pode estar apontando para cima ou pode estar apontando para baixo. E quem define isso para a gente é o A, mas isso é um assunto para aulas posteriores. A ideia de hoje era só apresentar o que é uma função do segundo grau, mostrar que a gente pode trabalhar com valores de x arbitrários e o f de x representa y, e em breve nós começaremos a falar sobre o seu gráfico. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.